Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 27 de março de 2025. Usuários de site que estimula suicídios levaram meu filho adolescente a tomar veneno. Parte 1. Vi meu filho lutando por seu último suspiro, diz Ana Nicole Kaisley. Ele entrou em agonia. Ana acredita que o filho mais novo, Vad, de 17 anos, foi encorajado a tomar veneno por usuários de um grupo online pró-suicídio que ainda está ativo no Reino Unido, apesar dos inúmeros apelos para que seja banido. A família de Vad decidiu revelar os detalhes angustiantes de sua morte, no condado de Hampshire, na Inglaterra, em maio de 2024, como um alerta para outras pessoas. O governo afirmou que as plataformas vão precisar remover o conteúdo ilegal de suicídio e automutilação quando novas regras entrarem em vigor neste ano como parte da Lei de Segurança Online. Mas a instituição beneficente Samaritas diz não acreditar que a nova lei seja suficiente. Eram 2h40 da manhã, do dia 7 de maio, quando Ana foi acordada subitamente pelo filho adolescente Vad gritando: "Mamãe! Chama o médico!" Na sequência, ele gritou o nome de um veneno, e a hora em que havia tomado. Não sei qual é a substância, lembra Ana. Mas ele mudou de ideia, e veio me pedir ajuda, para salvá-lo. O pai de Vad, Graham Kaisley, contou como o filho deve ter subido as escadas cambaleando, antes de desabar no chão do quarto. As mãos dele estavam todas fechadas, e ele estava tremendo, diz Graham. Era simplesmente um estado de pânico. Foi violento, foi repentino, acrescenta a mãe dele, explicando que o filho sofreu várias convulsões. Ele estava lutando pela vida, não consigo nem começar a imaginar o terror pelo qual ele passou. Minutos depois, Graham estava de joelhos realizando reanimação cardiopulmonar, RCP, no filho, orientado por paramédicos no viva voz do telefone. Eu estava apenas fazendo o que podia para tentar salvar a vida do meu filho, diz Graham, com lágrimas nos olhos. Foi simplesmente terrível. As imagens gravadas pelas câmeras corporais usadas pela polícia revelam o caos e a carga emocional enquanto as equipes de emergência tentavam sem sucesso salvar a vida de Vlad. Após a morte de Vlad, sua família ficou chocada ao descobrir que ele estava compartilhando seus momentos sombrios com pessoas online. A mãe dele diz que era uma comunidade bastante secreta, e a descreve como um culto pró-suicídio. Os detetives encontraram um kit de suicídio na casa da família em Southampton, contendo vários venenos, pílulas e outras coisas que Vad havia comprado depois de entrar no grupo de bate-papo. Ele foi informado sobre onde comprar essas coisas, e o que comprar, afirmou o detetive Chris Barrow, da polícia de Hampshire. Portanto, sem o site, Vad não teria sido capaz de reunir esse conjunto de itens e ingredientes para tirar sua própria vida. Depois de uma infância feliz, Vlad começou a se retrair no início da adolescência e, mais tarde, foi diagnosticado com autismo, depressão e ansiedade. Na época da sua morte, ele estava sendo tratado por profissionais de saúde mental, e também havia desenvolvido uma condição neurológica dolorosa. A família diz ter observado sua saúde mental melhorar quando ele começou a sair com amigos e viajar. Mas as irmãs mais velhas de Vlad, Massa e Mia, dizem que, embora ele estivesse muito melhor, ainda estava vulnerável quando tirou a própria vida. Mesmo que as pessoas que usam este fórum estejam em dificuldade, afirma Massa, ninguém conhecia meu irmão bem o suficiente para tomar qualquer decisão sobre a vida dele. Mia, que trocou mensagens com moderadores do site, descreve a plataforma como uma câmara de eco que pode levar as pessoas ao limite. Há um aliciamento quase definitivo acontecendo, diz ela.
No Livro dos Espíritos, Allan Kardec alerta sobre as consequências do ato de tirar própria vida na questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Mas, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação, realmente, mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que no caso de morte natural ele se enfraquece gradualmente, e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação que se segue à morte da ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos, 155 e 165. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que pode perdurar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral este efeito, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito desgraçados na Terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não somente é uma falta, por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário é o que se dá, como o ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.